está começando mais um episódio do Supercast, você já sabe, é o podcast dos supermercados, sempre trazendo temáticas que são importantíssimas para o setor supermercadista do Rio Grande do Norte e do Brasil como um todo, porque você que nos acompanha pode estar em qualquer lugar do Brasil e também se inteirar daquilo que trazemos aqui como informação para o setor de supermercados. E hoje o nosso tema é rastreabilidade, segurança e estratégia. Como o Rama fortalece o setor supermercadista. Wender, o que é Rama? Fica nesse episódio que você vai descobrir, você vai compreender e você vai perceber como o Rama é importante para o setor de supermercados, para o supermercadista e para o consumidor final também. E hoje aqui comigo, Jean Paulo Busso, ele que é diretor executivo da Paripasso, e Cláudio Alfaro, gestor de relacionamento da Paripasso no programa Rama. Sejam muito bem-vindos ao Supercast. Muito obrigado, Wender. Muito obrigado. Eu já queria começar com aquela pergunta bem básica que possa ser que quem esteja assistindo também não saiba o que é o Rama. Então explica pra gente o que é o programa Rama e por que ele é tão importante para o setor de supermercados. Muito bem. Aliás, obrigado por fazer essa pergunta, porque muitas vezes as pessoas saem falando e não explicam o que é. Rama significa rastreabilidade e monitoramento de alimentos. Essa é a sigla deste programa. Ele foi iniciado juntamente com a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, no ano de 2006, para você ter uma ideia. Ali nós começamos a pensar em como poderíamos contribuir para o monitoramento da qualidade do alimento. Sim. Quando a gente pensa em rastreabilidade, significa saber de onde esse alimento está vindo. E quando a gente pensa em segurança do alimento, especificamente no programa Rama, nós estamos fazendo um monitoramento dos resíduos de agrotóxicos ou defensivos agrícolas. Então, o objetivo desse programa é saber de onde vem o alimento e qual a qualidade dele em relação aos agrotóxicos. Importantíssimo. Então, conta pra gente, como na prática ele funciona? Como são feitas essas coletas, o acompanhamento dentro dos supermercados? Explica pra gente, por gentileza. Muito bem, eu só queria lembrar também que a Associação do Rio Grande do Norte, de Supermercados do Rio Grande do Norte, com toda a diretoria, com todos os seus associados, ali no ano de 2010, 2011, foram precursores desse trabalho juntamente com a Abras. Nós tivemos uma participação muito forte, muito intensa, com bastante apoio naquela época da diretoria presente. Isso foi rico, sabe? E assim, foi de fato uma inovação, um processo que para a região Nordeste foi referência naquele momento. Olha só. E desencadeou. Foi muito interessante. Como é que funciona, então? Primeiro, os responsáveis pela rastreabilidade são os fornecedores, que podem ser produtores ou, como a gente chama aqui, de consolidadores. Sim. Eles compram de diversos lugares ou produtores e juntam este produto. Uma batata, uma cebola, uma cenoura. Nós estamos falando aqui especificamente de frutas, legumes e verduras, né? O programa Rama está concentrado nessa categoria de alimentos. Sim. Então, o fornecedor ele utiliza tecnologia. Aí, quando eu falo tecnologia, significa um software onde ele fala: olha, eu comprei deste lugar, comprei do seu Antônio, passou aqui por mim. Ele identifica este alimento, que pode ser numa embalagem ou em uma caixa a granel, e ele encaminha esse produto para o supermercado identificado, juntamente com a nota fiscal. Quando eu falo identificado, a analogia que a gente usa é o passaporte. A gente dá um número para esse produto como se fosse o passaporte dele, para que quando ele chega no supermercado, além da nota fiscal, tenha esta referência também do código de rastreabilidade, que é o passaporte, o qual significa o produto, a quantidade, o distribuidor, que é o fornecedor do supermercado, e o produtor. Essas são as informações que estão contidas no passaporte, no número do passaporte. Até esse momento foi o fornecedor que teve essa atividade, teve essa responsabilidade.
Lá no supermercado, o time da qualidade, o time que responde pela qualidade do alimento junto ao supermercado, nos ajuda, e aí a gente tem um time que faz a coleta deste produto para enviar para o laboratório. Sim. Eu já ouvi de produtores que falaram assim para mim, vocês estão fazendo o meu teste antidoping aqui. É mais ou menos isso. A gente está pegando aqui o produto e mandando para o laboratório para verificar se está dentro ou fora das condições nacionais exigidas em relação à questão da contaminação química, né, que são os agroquímicos. Um trabalho em equipe que é feito tanto do lado do produtor como do lado do supermercadista para garantir a qualidade desses alimentos. É isso mesmo, e esse é um alimento muito frágil, né, do ponto de vista assim, de tempo de vida, ele é um alimento muito perecível e, ao mesmo tempo, ele é um alimento altamente saudável para a nossa rotina do dia a dia. Sim, extremamente importante, né, nutricionalmente, exato. Inclusive, né? Perfeito, isso mesmo. E além da fiscalização e do rastreio, o Rama ele tem um viés educativo. Como é que os supermercados eles podem capacitar as suas equipes? Mais uma vez, suas perguntas hoje estão preciosas, né? Porque até agora o que eu falei são procedimentos bastante técnicos, né? Então, você tem um procedimento da rastreabilidade, tem um procedimento da coleta da amostra, aí tem uma série de cuidados nessa coleta de amostra, tem que ter luva, tem que ter o código, não pode misturar os produtos, tem que chegar rápido no laboratório para que ele não estrague. Uma série de protocolos, né, que precisam ser cumpridos. Exato. E agora, é muito importante que os times, quando eu falo times, são as pessoas que trabalham nos supermercados, saibam o motivo disso. Por isso, a gente realiza treinamentos juntamente com as associações. Então, por exemplo, a Sur, nós estamos olhando para 2026 já pensando em agendas de treinamento, de capacitação técnica, para explicar a importância, como funciona, quais os benefícios, ou seja, a gente orienta, ajuda e, vou usar de novo o termo, treina o time para poder ser melhor preparado nesse processo. Os supermercados, eles podem capacitar as suas equipes também por meio de uma plataforma, né? Isso, existe a Academia Rama, inclusive para você que está nos assistindo, vamos disponibilizar aqui o QR Code que dá acesso à Academia Rama, e aí o Jean vai contar um pouco mais como é que funciona essa academia. Então, em 2010 nós começamos a montar os treinamentos e fizemos ali um compilado dos principais pontos técnicos e também explicando, por exemplo, qual a diferença de um produto orgânico de um produto não orgânico, Sim. de um produto de hidroponia com o não hidroponia. Muitas coisas que às vezes são dúvidas na operação ali de quem cuida dessa área dentro do supermercado e que ajuda não só no programa Rama, mas também para explicar para o próprio consumidor final, né? Qual é a vantagem de um, a desvantagem, ou o benefício, né, de um quando comparado ao outro. Então, na plataforma, de uma maneira gratuita, bem objetiva, bem didática, é possível acessar, se cadastrar, fazer esse ciclo de capacitação e no final ter um diploma reconhecido pela associação, certificado, na verdade, né? Reconhecido pela Associação Brasileira de Supermercados. Perfeito. E o bacana dessa academia, dessa plataforma, é que ela acaba tornando acessível, né? Então, um supermercado que atua numa região um pouco mais remota, que de repente não consiga ter acesso a uma capacitação, por algum motivo não consiga estar em uma capacitação presencial, pode ter acesso a esse conteúdo riquíssimo que vai trazer esclarecimento e que vai trazer essa garantia de que o Rama de fato seja efetivado também nesse supermercado, né? Muito bem, e assim, nós, apesar aqui da gente trabalhar com tecnologia, a gente sempre reforça que a tecnologia é um meio. Sim. O que precisa mesmo é das pessoas preparadas, capacitadas, é o indivíduo, o ser humano que faz a diferença. Ainda mais quando falamos de alimento
fresco, alimento perecível e numa rotina que é presencial do supermercado. Então é fundamental ter essa capacitação, esse treinamento. Então a gente entendeu, faz parte aí do ciclo do Rama, não só na plataforma, mas também presencial, quando possível, executar esses encontros de treinamento. Que os dados do Rama revelam ao longo desses anos? Já é possível observar uma evolução significativa no setor? Não só no setor, como do alimento todo no Brasil, inclusive no Rio Grande do Norte. Quando nós começamos, a gente não tinha a visibilidade da qualidade do que estava sendo comercializado aí. Reforço, sempre na perspectiva da questão do agroquímico, do agrotóxico. Desde 2010 para 2011, quando demos ali o pontapé inicial desse processo, até o fechamento de 2024, os indicadores de conformidade melhoraram significativamente. O Cláudio esteve presente aí recentemente, juntamente com a SUR, apresentou esses números. Então, a gente tem quantitativo já apontando uma melhoria. Isso significa um trabalho do produtor, do comercializador, do supermercado, num movimento de colocar esse alimento saudável na mesa do consumidor, que no final somos nós mesmos, né? Então, existe sim um resultado atual mais positivo em relação à conformidade. E agora vamos dar uma pausa para os nossos patrocinadores. Esse episódio do Supercast conta com o apoio dos parceiros que ajudam a construir um varejo mais forte no Rio Grande do Norte. O Sincovaga, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do RN, responsável pela convenção coletiva de trabalho e pela defesa institucional do setor, está conosco aqui no Supercast, assim como a Confiança e Benefícios, que é especialista em seguros empresariais, com gestão personalizada e soluções que protegem seu negócio e sua equipe. Além disso, está conosco Doutor Estágio, que é referência em soluções de RH para o varejo, formando novas gerações de profissionais desde 2015. Esses são os nossos patrocinadores aqui no Supercast, a qual desde já agradecemos por estar conosco em mais um episódio. E voltando para a nossa entrevista, agora vamos para o Perguntaram para Você. Jean, essas perguntas são dúvidas das pessoas que fazem parte do setor. E a primeira é verdade que o Rama ajuda o supermercado a tomar decisões estratégicas com base nos dados das análises? A resposta é sim, e a gente está falando de FLV, frutas, legumes e verduras, ou como se chama aí no Nordeste, que é muito legal, o horti. Sim. Né? É uma categoria muito estratégica para o supermercadista. Quando a gente acompanha os fornecedores, a gente sabe a qualidade do que eles estão entregando, a gente aproxima desta relação e aproxima de maneira estruturada, permitindo desenvolver o fornecedor e entregar um produto melhor na ponta. Lembrando que o horti também é a categoria que mais tem o desafio de redução de perda. Sim. Ele é muito perecível. Então, se a gente faz um bom trabalho com o fornecedor, acompanha através da rastreabilidade, monitora através do ramo e dialoga com o fornecedor, a gente ajuda na redução da perda. Ou seja, é um ciclo muito virtuoso. Sim, é verdade. E é um ciclo muito curto e que precisa de verdadeiramente um trabalho em conjunto para que ele aconteça da melhor maneira possível, né? E aí uma outra pergunta que surgiu aqui é: um supermercado que nunca participou do Rama pode aderir facilmente? Como é esse processo? É muito simples, rápido, ele pode entrar em contato diretamente pelo site da Abras ou conosco, aqui na Paripasso, né? Está o Cláudio, que hoje é o nosso gestor de relacionamento do programa Rama, junto com a Abras, na Paripasso, ele que está à frente desta iniciativa. Qual é o procedimento? É preciso sim fazer um contrato, a gente chama aqui um documento onde tem a Assurne participando desse documento, a Abras e a Paripasso, para que a gente possa formalizar o início desse trabalho, independente do tamanho, tá? Independente se é um pequeno, se é um médio, se é um supermercado maior. E essa informação é muito importante, né, Jean? Porque às vezes o supermercadista
do interior, de uma cidade mais remota, acha que de repente não é para ele, né? Ou não faz sentido. Então, assim, essa entrevista é também uma maneira de falar para você, comerciante mais distante, que sim, o Rama também é para você, porque se trata da qualidade dos alimentos que chegam também no seu negócio e vai impactar os seus consumidores, né, os seus clientes. Então, quanto mais qualidade, quanto mais confiabilidade esses alimentos tiver, melhor vai ser para todo mundo, né? Olha, Wender, assim, se um supermercado pequeno entra no Rama, imediatamente ele já acessa uma base de fornecedores Brasil de mais de 2.000 fornecedores. Ele tem um histórico de mais de 15 anos de informação. Então, ele rapidamente cai dentro de um circuito com bastante informação que pode ajudá-lo no negócio. E os produtores e fornecedores, como eles entram nesse processo de rastreabilidade? Existe algum tipo de suporte também para eles? Sempre. E o que mais a gente orienta neste caso é que a gente possa, de alguma maneira, combinar agendas de reunião presenciais com eles nas regiões onde isso se inicia, para explicar na prática como que se aplica, como que se registra e controla a rastreabilidade. Tá? Então, também aqui é um processo, assim como no varejo, de desenvolvimento e de apoio educativo para esses controles. Como é que o Rama atua em parceria com a Anvisa e o MAPA? Qual a importância desses órgãos no programa? É estratégico aqui também, porque de um lado a gente tem a iniciativa privada se posicionando e fazendo o seu papel para zelar dessa qualidade do alimento, dessa segurança do alimento que é disponibilizado à população. Do outro, tem os órgãos públicos que são responsáveis, esses dois, MAPA e Anvisa, por definir quais são os limites das regras, né? Então, por exemplo, tanto o MAPA quanto a Anvisa, eles que definem quais são os limites de moléculas, quais as moléculas que podem ser utilizadas no Brasil, que daí existem estudos que são comparativos aqui com a Europa, com os Estados Unidos. Então, ter MAPA e Anvisa participando junto no programa e com um acordo de colaboração juntamente com a Abras, nos dá uma clareza, uma segurança de que a gente está fazendo a tarefa correta. Uhum. Eles ajudam a avaliar os resultados também e a gente, no final, tem uma troca público-privado de forma construtiva, não de forma punitiva, assim, eu vou te multar, eu vou te pressionar, que acaba excluindo, seja o produtor, o fornecedor, assim como o supermercado. É um processo inclusivo. Uma união que tem um objetivo em comum, né? Perfeito. Cláudio, essa é para você. Como é que a Abras pretende ampliar a capilaridade do programa entre redes médias e pequenas? Conta pra gente. Bom, a Abras está muito envolvida, né, nesse processo de disseminação do programa Ramo. A gente entende que esse contato próximo que a gente está tendo com as associações estaduais, a gente está nos eventos, a gente está na mídia, são formas da gente estar mais presente desse varejo, né, mostrando a importância principalmente, né, desse programa para a eficiência operacional dentro dessas empresas. Queria adicionar aqui também, André, que eu acho que é importante, porque o Cláudio comentou, que desmistificar que não é para os pequenos, tá? Acho que quando a gente está junto e quando a gente explica no dia a dia, muitas vezes a gente ouve a seguinte frase: tá, agora eu entendi. Eu achei que era só para... achei que era só para os grandes, né? Tá? Então, esse é um caminho que vai facilitando essa entrada e aproximação pelo país inteiro. E aqui na Sune, com os eventos que nós realizamos de interiorização, inclusive, por exemplo, nós estamos para realizar um evento em Mossoró. Esse ano já realizamos em Currais Novos, que é uma cidade aqui também do Seridó, Potiguar. Então, a Sune acaba levando também as ações e os objetivos da entidade para os supermercadistas que muitas vezes no dia a dia não conseguem vir à capital para uma capacitação, não conseguem vir à capital participar de um evento em que tenha, né, esse conteúdo à disposição. Então, esse episódio do podcast vai servir também para ampliar esse alcance
do programa, né? Primeiro desmistificando que o programa sim é para todos, inclusive para os pequenos comerciantes, pequenos produtores, e também mostrando alternativas de acesso, como a própria Academia Rama, e trazendo esclarecimentos que vão com certeza fazer as pessoas saírem desse episódio com outra visão sobre a atuação do programa. Mas o ano está quase acabando, Jean, e eu já queria saber o que é que está previsto de plano de trabalho para 2026. Vamos ter novidades? Quais são as tendências? Olha, eu acho que tem duas coisas muito importantes aqui para serem comentadas, que nós viemos trabalhando ao longo deste ano e tomou bastante corpo, e o ano que vem ele avança. Nós montamos juntamente no guarda-chuva, ainda dentro, né, sobre o guarda-chuva do ramo, uma frente com os ovos, que é muito interessante, não só na fruta, legume e verdura, mas os ovos normalmente faz parte da categoria para quem compra. Então a gente percebeu que tem um resultado e uma necessidade de acompanhar esses produtores de perto, e nós montamos o grupo técnico e também montamos um grupo técnico com os orgânicos, porque aqui nós estamos falando de monitoramento dos resíduos químicos. Os orgânicos são sem resíduos, zero resíduos. Então nós precisamos ter isso claro para o consumidor, nós precisamos que também a gente também monitore o orgânico para ver se ele está verdadeiro. Sim, né? sim. Então todas as vezes que eventualmente a gente encontra algo no orgânico, significa que ele não está atendendo a legislação. Por isso nós montamos esse grupo para ser proativo. Essas são duas frentes importantes de avanço do programa. E um outro aspecto, tem vários, mas eu acho que como principal é essa proximidade, reforçando aqui o trabalho que o Cláudio está fazendo, como a gente tem discutido com vocês da SURN. Nos treinamentos, nessas agendas capital e interior, que a gente possa colaborar com conteúdos que façam diferença na estratégia. Sim. Para o Hortic. Né? Então são treinamentos, a gente está junto, está acompanhando e está disponibilizando este conhecimento para os times dos supermercados. Vamos já nos encaminhando para o final do nosso podcast. Você vê que é um assunto tão interessante que passa tão rápido, né? E se você está com dificuldade aí, Wender, muita informação para eu assimilar, calma, você pode parar depois, voltar um pouco, rever, porque vale a pena, tá? Vamos agora para o nosso jogo rápido. São perguntas curtas para você responder também de maneira mais curta ainda. E a gente assim vai se encerrando para o final do nosso podcast, tá bom? Um motivo para o supermercado aderir ao Rama. Frutas, legumes e verduras é estratégico para o resultado financeiro do supermercado e para a saúde da população. Um erro comum sobre rastreabilidade que precisa ser desfeito, corrigido. Que é um aspecto só obrigatório. Se eu não sou organizado, eu não tenho rastreabilidade. Mas se eu não sou organizado, eu também tenho dificuldade de ser competitivo e sobreviver no mercado. Um dado do Rama que te orgulha. Um programa, juntamente com a Associação Brasileira de Supermercado, que é persistente. Nós estamos já há mais de 15 anos neste programa. É difícil isso acontecer. E por último, o futuro da rastreabilidade em uma palavra. Longevidade. Vai, Cláudio, também. Futuro da rastreabilidade em uma palavra para você. Uma frase também. Eu acho que não é mais futuro, é presente, né? A gente precisa ter essa rastreabilidade para melhorar nossa eficiência operacional e tá no jogo, né? Acho que é isso. Eu queria só dar mais uma contribuída, Wender, se possível. Você perguntou dos dados, né? Os dados do ramo que deixam a gente orgulhosos. E a SURN é uma que deixa a gente orgulhoso, porque a gente vê que ela tem um índice de conformidade acima da média brasileira. Então isso mostra o comprometimento das associações, da associação, dos varejos, da importância desse programa e principalmente na saúde do consumidor, né? O alimento seguro na mesa do consumidor é o objetivo, né, principal desse programa. Que coisa boa, eu saio desse episódio ainda mais feliz ouvindo essas informações tão relevantes e tão significativas para todos nós.
Muito obrigado, Jean Paulo Buzo, diretor executivo da Paripasso, e Cláudio Alfaro, gestor de relacionamento da Paripasso, no programa Rama. Os dois que trouxeram aqui pontos esclarecedores, importantíssimos sobre a rastreabilidade, segurança e estratégia. Ou seja, nesse episódio você ficou sabendo como o Rama fortalece o setor supermercadista, o Rama, que é uma iniciativa da Abras em parceria com a Anvisa, o MAPA e a empresa Paripasso. O programa, gente, promove a rastreabilidade e o monitoramento de alimentos, gerando resultados estratégicos tanto para os supermercados quanto para os consumidores. Esse foi o nosso episódio de hoje. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui conosco. Muito obrigado. Prazer. Obrigado, Wender. E para você que ficou até o final desse episódio, muito obrigado. Você pode rever, pode assistir também outros episódios aqui no nosso canal no YouTube. Você já sabe, nós nos encontramos no próximo episódio do Supercast.